Olá, turminha! Eu sou a professora Silvana, da disciplina de Matemática, e na aula de hoje vamos trabalhar o MMC, mínimo múltiplo comum, e o MDC, máximo divisor comum. Vamos começar? O MMC corresponde ao menor número inteiro positivo, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de 2 ou mais números. Lembre-se que para encontrar os múltiplos de um número, basta multiplicar esse número pela sequência dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Note que o zero é múltiplo de todos os números naturais. Porque se nós fizermos 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. Então, o zero é múltiplo de todos os números naturais. E que os múltiplos de um número são infinitos. Para saber se um número é múltiplo de um outro, devemos descobrir se um é divisível pelo outro. Um exemplo, 25 é múltiplo de 5. Porque se nós pegarmos 25 e dividir por 5, vai dar 5. 5 vezes 5, 25, para 25 nada. Ou seja, quando o resto é zero, nós sabemos que um número é divisível. Por isso, podemos afirmar que 25 é múltiplo de 5. Como calcular o MMC? Esse cálculo pode ser feito sob duas formas. Vamos primeiro trabalharmos com uma comparação da tabuada e depois por fatoração. Então, vamos lá. Vamos descobrir o MMC de 2 e 3. Para isso, vamos comparar a tabuada de 2 com a tabuada de 3. Temos aí na tabuada de 2, variando de 0 a 10, né? 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, enfim. Até o 10, que 2 vezes 10 dá 20. O mesmo fizemos com relação à tabuada de 3. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, até o 10. 3 vezes 10, 30. E o que nós observamos? Que deu o mesmo resultado ao multiplicar 2 por 3 e 3 por 2, resultando em 6. Esse seria o único valor que deu igual tanto na tabuada de 2 quanto na tabuada de 3. E assim, olha o que podemos observar. Note que o menor múltiplo em comum é o número 6. Portanto, dizemos que o 6 é o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC de 2 e 3. Essa forma de encontrar o MMC é bem direta, mas quando temos números naturais, maiores, ou mais de 2 números, não é muito prática. Então, para essas situações, o melhor é usar o método da fatoração, ou seja, o mesmo que decompor os números em fatores primos. Vejamos um exemplo. Quero calcular o MMC entre 12 e 45 usando o método da fatoração em números primos. Então, colocamos o 12 e o 45 e uma barra do lado desses números. Do outro lado da barra só vão existir números primos, né? Então, primeiramente, analisando 12 e 45, 12 é par. Então, se é par, a gente divide pelo menor número primo, que é o 2, né? Então, 12 dá para dividir por 2, dá 6. O 45 é ímpar, não é divisível por 2, então nós vamos mantê-lo. Ficamos agora com 6 e 45. 6 é par, vamos continuar então dividindo por 2. Dá 3 e vamos manter o 45. 3 e 45 já são ímpares, então a gente passa para o próximo número primo, que é o 3. Tanto 3 quanto 45 são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 45 dividido por 3 dá 15. Entre 1 e 15, 1 já está finalizado. Vamos trabalhar com o número 15, que continua sendo divisível por 3. 15 dividido por 3 dá 5. E como 5 é primo, só é divisível por ele mesmo. Então, finalizamos com 1 e 1. A fatoração só termina quando encontrarmos um único resultado, 1, tá? E os números primos que se encontraram do lado da barra, nós vamos multiplicá-los. Então, encontramos o 2, o 3 e o 5.
todos eles vamos multiplicar. E nessa multiplicação encontramos o valor 180. Então, multiplicando todos os fatores primos, vamos encontrar o MMC, que é o MMC entre 12 e 45, que nesse caso é o 180. Observe que nesse processo vamos dividindo os elementos pelos números primos, ou seja, aqueles números naturais divisíveis por 1 e por ele mesmo. Relembrando, o 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 29, por aí vai. No final, multiplicam-se os números primos que foram utilizados na fatoração e assim encontramos o MMC. Vamos agora trabalhar o MDC, que é o máximo divisor comum. Ele corresponde ao maior número divisível entre 2 ou mais números inteiros. Lembre-se que os números divisores são aqueles que ocorrem quando o resto da divisão resulta ou é igual a zero. Um exemplo, o número 12, ele é divisível por 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Percebam que 1 sempre vai aparecer e o maior, que é o próprio número, o 12, né? Se dividirmos esses números pelo 12, obteremos um resultado exato, sem que haja um resto na divisão, ou seja, vamos encontrar como resto o número 0. Quando um número tem apenas 2 divisores, ou seja, ele é divisível somente por 1 e por ele mesmo, nós retornamos à aula anterior. Nós estaríamos trabalhando com números primos. Então, números primos são números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Atenção! Não podemos esquecer. Todo número natural possui divisores. O menor divisor de um número será sempre o número 1. Por sua vez, o maior divisor de um número é o próprio número. E uma outra dica, o 0 não é divisor de nenhum número. Como calcular o MDC? Bom, para calcular o MDC entre números, devemos realizar a fatoração por meio da decomposição dos números indicados, como nós fazíamos no MMC, só que prestando atenção num pequeno detalhe. Exemplos. Vamos calcular através da fatoração o MDC entre 20 e 24. O que a gente percebe? Que esses dois números são números pares, então podemos dividi-los por 2. 20 dividido por 2 dá 10, e 24 dividido por 2 dá 12. Continuamos com números pares. 10 dividido por 2 dá 5, e 12 dividido por 2 dá 6. Ficamos agora com 5 e 6. Como 6 é par, eu ainda continuo dividindo por 2, mantenho 5 e faço a divisão de 6 por 2, que vai dar 3. Temos agora o número 3 e o número 5. Ambos são ímpares, então não dá mais para a gente dividir por 2. Vamos passar para o próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1, e o 5 eu vou manter, até porque o 5 ele é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5, que vai dar 1. Para saber o MDC dos números, devemos olhar à direita da fatoração e ver quais números dividiram simultaneamente os dois e multiplicá-los. Então, o que nós observamos? Que quando dividimos o 20 e o 24, esses são divisíveis por 2. E continuamos com 10 e 12, que continuaram sendo possíveis dividi-los por 2. Assim, pela fatoração, podemos concluir que o 4, ou seja, 2 vezes 2, é o maior número que divide ambos e, portanto, é o resultado do MDC entre 20 e 24. Vamos analisar mais um exemplo. Qual o MDC entre 18 e 60? Vamos trabalhar pela fatoração. 18 e 60 são pares, então dá para a gente dividir por 2. 18 dividido por 2 dá 9 e 60 dividido por 2 dá 30. Como 30 ainda é par, vou continuar dividindo por 2. Mantenho 9 e faço a divisão de 30 por 2, que vai dar
15. Agora ficamos com 9 e 15. Não tenho mais números pares, então passo para o próximo número primo, que é o 3. 9 dividido por 3 dá 3 e 15 dividido por 3 dá 5. Estou agora com 3 e 5. Ambos são primos, então 3 é divisível por 3, que vai dar 1. E 5 também é divisível por 5, porque ele é primo. Então, vamos encontrar o valor 1. Então, o que a gente observa no MDC? Quais foram os valores que, ao mesmo tempo, dividiram os números? O 2, que dividiu 18 e 60, e o 3, que dividiu 9 e o 15. Logo, o MDC entre 18 e 60 será 2 vezes 3, que dá 6. Então, se nós pensarmos no MMC entre 18 e 60, o que faríamos? Multiplicaríamos todos os números primos. Como é o MDC, é o que divide ao mesmo tempo ambos os números. Então, esse método da faturação, ele pode ser aplicado tanto no MMC, multiplicando todos os números primos, quanto no MDC, onde basta verificar onde ele divide ao mesmo tempo os números trabalhados. Vamos a mais um exemplo. Qual o MDC? Agora com 3 números, 6, 12 e 15. Pela faturação dos números, temos 6 e 12 são pares, então podemos dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3 e 12 dividido por 2 dá 6. Vou manter o 15, que não é par. Como eu ainda tenho 6, que é par, vou continuar dividindo por 2. Mantenho 3, faço 6 dividido por 2, que dá 3, e vou continuar mantendo o 15. Ficamos agora com a linha 3, 3 e 15. Não tenho mais nenhum número par, então aí eu passo para o próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1, e 15 dividido por 3 dá 5. Como 5 é primo, é divisível por ele mesmo, finalizando com 1, 1 e 1. E ao observar a faturação, o único que divide os 3 números ao mesmo tempo é o número 3. Ele dividiu o 3, o 6 e o 15. Logo, o resultado do MDC entre 6, 12 e 15 é o número 3. Bom, turminha, e assim finalizamos a aula 5, estudando o MMC e o MDC. Façam as atividades do Google Forms, façam com bastante atenção, preencham com os dados, com o nome completo, com a turma, porque a realização lá da atividade do Google Forms trabalha-se também a frequência de vocês, que é de suma importância, ok? Bons estudos!